Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te falar um pouco sobre a sua opinião, sobre a minha opinião e da onde que vem a nossa opinião, beleza? Então se você já gostou do conteúdo, se você já gostou do assunto, já deixa seu like. Então vamos lá, eu vou começar a te explicar um pouco sobre a mente, sobre como a gente recebeu essa opinião, da onde que veio essa opinião, o que é essa opinião. Então vamos lá, já deixei alguns desenhos aqui meio preparado. Então imagina comigo, deixa a sua imaginação fluir. Não questione o que eu estou explicando, só deixa realmente a sua mente aberta para você aceitar esse conteúdo aqui. Porque esse conteúdo vai literalmente mudar a sua vida, a sua percepção e a sua opinião, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, você tem que entender que quando você era criança, o seu subconsciente, como se fosse a tela do seu quadro, estava totalmente branca. O seu subconsciente estava totalmente aberto, tá? Imagina que esse U aqui é a sua mente subconsciente quando você era criança. Até os seus 7, 8 anos de idade, mais ou menos, o nosso subconsciente é totalmente aberto. Então, a televisão, o rádio, a família, a escola, os médicos, todas aquelas pessoas que conviveram com você quando você era criança, colocou pensamentos, colocaram costumes, colocaram crenças, colocaram opiniões dentro do seu subconsciente. Opiniões. Essas opiniões, esses costumes, essas formas de pensamento criaram um padrão mental, um modelo mental, que nós chamamos de paradigma. Um modelo mental realmente que você segue, é um padrão mental. Então, até os nossos 7 anos de idade, nós recebemos todas as crenças, os costumes, tudo aquilo que você acha que é, o que você acha que não é, veio nesse momento da sua vida aqui. Você recebeu toda essa programação. E o que acontece? Esse desenho aqui embaixo representa o seu corpo. Então, toda a opinião que você tem de você mesmo, tudo aquilo que você acredita, correto? Manda um comando, manda energia para o seu corpo e o seu corpo expressa tudo que tem dentro do seu subconsciente e forma o seu resultado. Tá? Então o seu resultado vem do que tem dentro do seu subconsciente, beleza? Vamos prosseguir? Fez sentido? Agora, quando você é adulto, você passou da fase de ser criança, agora você tem o raciocínio. O que significa isso? Você tem a parte da mente consciente agora, formada. Então aqui na sua mente consciente existe uma divisória entre a mente consciente e a mente subconsciente, aqui onde está o seu paradigma, o seu condicionamento. Só que qual que é a diferença agora? A diferença é que nós temos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Então agora nós recebemos a informação de forma consciente. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos os sentidos aguçados, o raciocínio para entender se faz sentido ou não. Agora, quando a criança passa dos 8 anos, ela fica: por que isso, pai? Ah, por que aquilo? Por que eu não posso? Por que eu não posso agora? Por que depois? Ou por que isso? Ou por que aquilo? Porque ela está questionando. Então agora ela tem um raciocínio aqui. Agora ela consegue raciocinar. Então você consegue raciocinar. Então o que significa? Que antes você não tinha a opção de escolher se você queria aquilo ali ou não queria. Simplesmente o que falaram para você naquele momento você aceitou como verdade, não questionou. Agora você tem o poder de questionar: é verdade? Não é verdade? Pegar o celular, botar no Google e pesquisar o que te falaram, se faz sentido ou não faz sentido. Então antes não tinha isso, agora tem. Então quando você está recebendo toda a informação da televisão, das pessoas, da notícia, se você está agindo de forma automática, você não está percebendo que você está recebendo opiniões de outra pessoa. Então você já tem uma opinião formada dentro de você que não foi você quem escolheu. Foram outras pessoas, aquelas pessoas que te criaram. Agora você tem uma opinião formada ainda e você tem o poder de mudar a opinião através dos seus 5 sentidos, mudar a informação, correto? E aí a sua opinião, ela já está formada e ela continua mandando comandos para o seu corpo, né, energia para o seu corpo, e o seu corpo expressa o seu resultado, beleza? E o que tem a ver a opinião com isso que eu estou te explicando? Vamos continuar. Outra coisa que você tem que entender, primeiro, que você tem faculdades mentais, são funções superiores, que é o seu foco, tá? A sua vontade, a sua força de vontade. O seu foco é como se fosse a mira de um laser. Você coloca o seu foco em algo e aquilo ali expande, seja um problema ou seja uma oportunidade.
A imaginação é onde você entra em contato com Deus, onde você entra em contato com o seu ser espiritual, que você imagina a vida que você queria. É onde você cria. A imaginação é a oficina da criação. Tudo isso que tem aqui hoje, primeiro existiu na imaginação de alguém para depois virar realidade. Por exemplo, quando os irmãos Wright resolveram inventar o avião, primeiro eles imaginaram algo voando, para depois eles colocar em ação as ideias para que aquilo ali realmente se torne uma realidade. Depois nós temos o nosso raciocínio, que é a nossa habilidade de pensar. Tá? Nós usamos a mente consciente para pensar. Então você pensa, você analisa, você vê se vai dar certo, você cria planos, você tem uma habilidade de raciocínio. E aqui nós temos nossa percepção. O que é a nossa percepção? O nosso ponto de vista. É a maneira que você vê as coisas. Aí que entra um ponto que eu já vou explicar. Depois disso, temos a nossa intuição. A nossa intuição capta e lê as vibrações das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe quando você pensa assim, não senti algo bom, ou senti algo bom, eu gostei dessa pessoa de primeiro, ou não gostei, é a tua intuição que está falando. Mas o ponto de hoje que a gente vai falar é sobre a nossa percepção. É sobre a nossa percepção. Por que eu vou falar sobre a percepção? Porque quando você era criança, colocaram uma opinião dentro de você. Então a opinião que você acha que é sua, não é. A opinião que você tem de você mesmo não é sua opinião. A opinião que você tem de você mesmo é a opinião de outras pessoas. A forma de pensar que você tem é a forma de pensar de outras pessoas. Aí que mora o perigo. As pessoas aprenderam a pensar de uma forma e elas aprenderam, muitas, não estou falando todas, a ter um ponto de vista fechado. Ela não consegue entender a visão da outra pessoa, ela não consegue se colocar na situação da outra pessoa, ela só tem um ponto de vista baseado nas experiências dela, na opinião dela, que não foi nem ela que criou, foram outras pessoas. Então aquilo que você acha que é, você não é. Você é o produto do modo habitual de pensar de outras pessoas. Você pode escolher quem você quer ser, você pode escolher como você quer pensar. Você pode escolher quais as opiniões que você aceita ou rejeita. Porque aqui na mente consciente, quando a opinião entra, quando alguém vem e fala alguma opinião para você, essa opinião entra na sua mente consciente em forma de uma imagem. Aí o que acontece? Se você quer dirigir Ferrari, por exemplo, e você vai lá e pergunta para o cara que tem um Gol, ou um cara que tem um Fusca, o cara que tem uma Brasília, ele vai te dar opinião baseada nas experiências dele, no ponto de vista dele. Então para de pedir opinião para quem não fez o que você quer fazer. Por quê? Porque essa pessoa ela vai te dar a opinião dela, baseado nas crenças dela, se ela tiver crenças limitantes, em cima do ponto de vista dela e em cima das experiências dela. Então se você vai perguntar para uma pessoa negativa, por exemplo, o que ela acha de você empreender, o que ela acha de você começar um negócio novo, o que ela acha de você comprar uma casa ou construir, ela vai dizer para você que não, que é melhor você ficar tranquilo, que pode dar um problema, e aí você acaba desistindo do teu sonho porque você pediu opinião para uma pessoa errada. Faz sentido? Então aquilo que você acha que é, você não é. Você é a opinião de pensar de outras pessoas. Aí eu te pergunto, qual que é a opinião que você tem de você mesmo? O que você acredita que você consegue e o que você acredita que você não consegue? Isso que você acredita ou não acredita é o que está aqui. Independente se é verdade ou não, se você acredita, é o que faz acontecer. Por exemplo, você pode ter uma crença de criança que você acredita e te limita, mas eu nunca ouvi essa crença. Então se você falar essa crença para mim não vai ter impacto nenhum. É igual quando você faz fofoca de uma pessoa para quem não conhece essa pessoa. A pessoa fala assim, não conheço a pessoa, não vai ter impacto naquela pessoa. Agora quando tu vai falar vai fazer uma fofoca de alguém para alguém que essa pessoa conhece, ela fala assim, sério, eu não acredito que essa pessoa faz isso, faz aquilo e tal. Por quê? Porque ela acredita naquilo ali. Agora, se a pessoa não conhece, ela não acredita, não vai ter impacto nenhum nessa pessoa. Então, a sua opinião é algo que foi colocado dentro de você e você acredita que é verdade. Aquilo que você comeu, aquilo que você gosta, tudo que você faz vem de uma opinião, vem de um condicionamento. Então, para de dar opinião para as pessoas baseado no seu ponto de vista. Se você é uma pessoa que não acredita muito nas coisas, não fica falando para os outros que não vai dar certo, porque você está colocando a sua opinião que nem é sua. E essa opinião faz mal para você e você acaba fazendo mal para as outras pessoas. Então se você é uma pessoa que gosta de ficar dando opinião,
Para de dar opinião. Pega essa opinião e aplica na sua vida. Se essa opinião for boa mesmo, você vai conseguir ter resultado. E se você tiver ideias boas, não pergunta opinião para outras pessoas. Se você tiver um mentor, beleza, você vai falar com o seu mentor, ou com a sua esposa, ou com alguém que já fez o que você quer fazer. Aí essa pessoa vai dar a opinião dela, baseado no ponto de vista dela, baseado nas experiências dela, que é a experiência que você quer ter. Agora, se você pergunta para uma pessoa que teve experiências negativas e não teve a experiência que você quer ter, como que você vai conseguir a ajuda daquela pessoa? Opinião é uma coisa que é só uma opinião, é só o que a pessoa acha. Você já ouviu falar aquela frase, eu acho? Ah, eu acho que não vai dar certo, ou eu acho que isso não vai funcionar, eu acho que isso não faz sentido. Por que a pessoa fala assim? Porque ela está fechada no ponto de vista dela, que é a sua percepção, tá? Olha só. Vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho o controle da LED. Vocês estão olhando para o controle e eu também, mas você está vendo uma coisa e eu estou vendo outra. Você está vendo os botões do controle e eu estou vendo a tampa e os parafusos de trás. Então, por mais que nós olhamos para a mesma coisa, a gente não consegue ver a mesma coisa. Eu tenho um ponto de vista e você tem outro ponto de vista. Por mais que nós estamos falando da mesma coisa, do mesmo assunto, você não vai conseguir enxergar o que eu estou enxergando. Então, quando a pessoa vem para você e fala, ah, eu acho que isso não vai dar certo, ah, eu acho que isso não faz sentido, ela está dando a opinião dela. Aí basta você pensar, mas essa pessoa tem o resultado que eu quero ter? Não. Então por que eu vou ouvir essa pessoa? Essa pessoa chegou onde eu quero chegar? Não. Então por que eu vou dar relevância para isso que ela está me falando? É só a opinião dela. Eu respeito, mas eu continuo seguindo a minha ideia, a minha opinião. Por quê? Porque aquilo que você quer, aquilo que você deseja, só você sabe o que é isso. Só você sabe aonde você quer chegar. Um grande líder, uma pessoa que está crescendo na vida, uma pessoa que tem sucesso, que está se desenvolvendo, ela tem uma visão. E ela sabe para onde essa visão vai levar ela. E quando ela pergunta para uma outra pessoa que não tem essa mesma visão, e se essa pessoa estiver numa situação negativa, ou estiver muito cansada do trabalho, ou ela passou por alguma situação que a energia está baixa, aí que ela vai te desanimar. Porque a opinião dela vai vir da percepção dela, vai vir das crenças limitantes dela e vai vir da energia baixa dela também. Agora, se você pega um dia uma pessoa que está muito empolgada, ganhou um dinheiro, acertou alguma coisa, e você lá pedir a opinião daquela pessoa, por mais que ela não tenha experiência, ela vai te colocar para cima. Porque ela vai te dando uma opinião pelo ponto de vista dela e pela energia dela. Quando a pessoa está feliz, ela fica acima das crenças limitantes. Você sabe que tem crenças limitantes, mas você está com uma energia tão alta, tão boa, que você consegue pensar acima das suas crenças limitantes. Agora, quando você está com uma energia baixa, você não consegue pensar acima. Então, a sua visão vai ser sempre baseada nas suas crenças, naquilo que você recebeu quando era criança, naquilo que te limita. Por que você acha que tem pessoas que têm sucesso e outras pessoas que não têm? Por que você acha que tem pessoas que crescem na crise e tem pessoas que falem na crise? Porque essas pessoas têm uma opinião, ou uma opinião negativa, ou uma opinião positiva. Então aquilo que você acha que é, você não é. Você pode escolher quem você quer ser. E o que você pensa de você? Você precisa mudar a sua opinião. Você precisa mudar aquilo que você acredita de você mesmo. Aquilo que você acredita de você e aquilo que você vê de você mesmo também é uma opinião. Então, opinião é algo que nós recebemos quando nós éramos criança. E se a tua opinião não está te levando ao resultado que você quer hoje, você precisa mudar a sua opinião e precisa também parar de pedir opinião para outras pessoas, principalmente para aquelas que não têm sucesso e não têm resultado. Principalmente parente ou amigo. Nós queremos às vezes compartilhar as nossas ideias com essas pessoas querem nos ajudar e pelo fato de eles quererem tanto nos ajudar, eles têm medo que nós nos prejudicamos, eles têm medo que nós podemos fracassar, então eles não querem que nós fracassamos, então eles vão falar para nós ficar na zona de conforto, que é mais seguro. Mas aí você vai estar ouvindo a opinião de uma pessoa que também está na zona de conforto, e aí você vai escolher, é a vida que eu quero? Então não. Então mesmo você dando a sua opinião, vendo que a sua opinião é verdadeira, eu vou continuar seguindo a minha opinião, porque a opinião é como se fosse um achismo, né? Eu acho que vai dar certo, mas você não sabe. Essa palavra eu acho não te traz certeza nenhuma. Para de falar opinião, para de pedir opinião e para de ficar falando o que você acha. Ou você sabe ou você não sabe. Você pode dizer, o meu ponto de vista é esse, mas eu nunca tive essa experiência que você quer ter,
Então pode ser que eu não veja como um bom negócio, mas você que está estudando isso, ou você que está dentro desse negócio, pode ser que isso é muito bom para você. Mas eu não posso te dar o meu ponto de vista, porque o meu ponto de vista em cima do que você está me pedindo é algo negativo. Então quando as pessoas tiverem essa percepção, essa consciência, vai ser tudo muito mais fácil. Enquanto isso não funcionar, você precisa parar de pedir opinião para os outros. E precisa também parar de ficar dando a sua opinião para os outros. Pega as ideias boas que você tem e aplica no seu negócio, e aplica na sua vida. Porque muitas vezes nós direcionamos as coisas para as outras pessoas e esquecemos de olhar para nós. Então enquanto você não olhar para dentro, não ver qual que é a opinião que você tem de você mesmo, não entender que a opinião que você tem de você mesmo está te limitando ou está fazendo você crescer. E aí, você está crescendo ou está desintegrando, você está empacado, você está tendo resultado ou você não está tendo, você está tendo perca. O que acontece na sua vida? Tudo isso que acontece na sua vida, eu quero que você saiba que vem da sua opinião, da sua maneira de pensar, dos seus costumes e das suas crenças. Então, aquilo que você realmente acredita é o que acontece na sua vida. E é por isso eu te convido para conhecer o meu treinamento, o Evoluindo, e para conhecer o meu programa de mentorias que muda o paradigma, que te ajuda a mudar a sua opinião, a sua forma de pensar. E aí quando você entender qual que é o processo para você desenvolver a sua opinião e a sua forma de pensar, aquela que você escolheu, aí sim você vai criar, cocriar, começar a viver a vida que você realmente deseja. Mas primeiro você tem que entender que a sua opinião influencia totalmente nas suas decisões e no seu resultado. Então entenda uma coisa, o seu ponto de vista é o seu ponto de vista, mas sempre se coloque no ponto de vista do outro e vice-versa. Beleza? Vou ficando por aqui, meu nome é Júlio Sousa e eu vivo meu sonho. E aqui embaixo vai ficar o link do treinamento e de uma aula gratuita para você sobre disciplina. Fui!